Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Felipe Florencio e eu sou cientista político e analista da política nacional. O assunto de hoje é mamata no governo. Por muito tempo a mídia tradicional e as redes sociais disseram que os governos de esquerda tinham muita mamata, tinha muita gente mamando nas tetas do governo, gastando dinheiro público a rodo. Porém, isso se confirmou ser muito mais verdade neste governo que agora está acontecendo aqui no nosso país, nesse mandato que estamos vivendo hoje. No governo Bolsonaro existem muitas mamatas e o assunto de hoje é uma mamata que aconteceu exatamente essa semana, que veio a público, veio à tona esse assunto, essa semana que se passou, e eu quero trazer ao conhecimento de vocês. Mas antes de começarmos o vídeo, deixa o like nesse vídeo, porque o like me ajuda muito, ele faz o meu vídeo ir mais além e chegar a mais pessoas dentro da internet. Se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, ser notificado sempre que nós postarmos aqui. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes que gostam de política, querem entender mais da política nacional. E deixe aqui nos comentários algum assunto ou alguma dúvida que você tenha sobre a política. Agora vamos para o vídeo. Primeiro vamos ver o significado da palavra mamata, que é o ponto central do vídeo de hoje. Empresa ou administração pública em que políticos e funcionários protegidos auferem lucros ilícitos. Exploração ou lucro que resulta de suborno ou tráfico de influência. Comilagem ou ladroagem. Emprego lucrativo sem grande esforço. Ganho ou coisa pouco lícita. Propina ou comezaína. Nome difícil. Sobre o que nós estamos falando hoje. Essa semana veio à tona o assunto de que a filha do Bolsonaro, a filha mais nova, Laura Bolsonaro, vai entrar a partir do ano que vem no Colégio Militar de Brasília, só que por meios escusos, de formas não muito normais. O que seria isso? O Jair Bolsonaro, esse ano, no mês de agosto, pediu para que o Exército colocasse a filha dele no ano que vem para estudar no Colégio Militar de Brasília, só que sem fazer a prova. É necessário fazer uma prova para que se ingresse nesse colégio, que as vagas são limitadas, e ela não vai precisar fazer a prova porque é filha do Bolsonaro, é filha do presidente. Olha só a mamata, olha só a coisa ilícita. Para ela, para o Bolsonaro, não valem as regras. E para ele e para os outros, sim. Ela, por exemplo, está roubando a vaga de alguém que estudou, que fez a prova, que pegaria exatamente essa vaga, mas não vai conseguir, pelo menos nesse ano não, porque o Bolsonaro está colocando a filha dela na frente de outros que estão seguindo as regras. Você acha que é só isso? Você acha que isso é pouco? Não, a coisa pior ainda, porque legalmente a filha do Bolsonaro não poderia entrar para fazer aulas no ano que vem, porque o Bolsonaro é um militar reformado, ele está aposentado. E segundo as regras do Colégio Militar, segundo as regras do Exército, ele não poderia solicitar uma vaga para sua filha, por causa de já estar reformado, já estar aposentado no Exército, então não teria mais esse direito. E o Exército mudou o status de militar do Bolsonaro exatamente para fazer uma brecha, para que ele colocasse a filha dele lá. E se você acha que isso ainda é pouco, ainda a coisa piora mais um pouquinho só. Para esconder de mim e de você que está vendo esse vídeo, que a filha do Bolsonaro está entrando no colégio militar de uma forma não muito lícita, de uma forma suja, de uma forma não muito correta, o Exército colocou todo esse imbróglio da filha do Bolsonaro em sigilo de pelo menos até o final deste mandato ou de um próximo mandato, que aí com certeza ela já teria terminado os estudos no colégio e já teria saído. Olha só o que está acontecendo. Além de tudo isso ser uma coisa ilícita, seja uma coisa feita por debaixo dos panos, eles ainda estão tentando esconder da gente. Só que a revista Isto É e vários outros meios de comunicação acabaram descobrindo e entrando em contato com o Exército, e eles não tiveram como mentir sobre esse assunto. Vamos aqui para o texto fazer uma leitura rapidinho. Segundo a revista Isto É, para permitir a matrícula excepcional da filha de Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro,
de 11 anos no Colégio Militar de Brasília, o Exército considerou que o presidente seria um capitão da reserva e não reformado. Informações da Folha de São Paulo. Laura deve ingressar no Colégio Militar a partir do ano letivo de 2022, sem ter passado por um processo seletivo, assim como eu disse, como é regra na unidade de ensino. O processo que envolve sua matrícula foi colocado em sigilo pelo Exército até o fim do mandato do presidente ou de um eventual segundo mandato. Segundo o Exército, esse sigilo imposto a todo esse processo da filha do Bolsonaro seria para protegê-la. Só que ela está segura dentro de uma escola militar ou de qualquer outra. Todas as escolas, mundo afora, Brasil afora, tem proteção, tem muros, e ela como sendo filha do Bolsonaro, todo mundo sabe que ela está lá. Então não está protegendo de nada porque ela não está escondida lá. Isso aí é só para esconder de mim, esconder de você, cidadão que está me assistindo agora, que ela foi colocada lá de forma ilícita. E o que não é uma coisa atípica, uma coisa difícil de acontecer dentro da família e dentro do governo Bolsonaro. Mamatas e coisas estranhas acontecem na família e no governo Bolsonaro desde muito lá atrás. Só para citar alguns exemplos, o Eduardo Bolsonaro, quando era mais jovem e fazia faculdade, ele estudava no Rio de Janeiro durante a semana inteira, porém ele trabalhava no gabinete do Roberto Jefferson, do PDT, ou melhor, do PTB, durante a mesma semana. Ou seja, enquanto ele estava estudando segunda, terça, quarta, quinta e sexta no Rio de Janeiro, ele também estava trabalhando esse mesmo período em Brasília. Ou seja, ele era funcionário fantasma, recebia sem trabalhar, recebia dinheiro público, dinheiro seu e meu. Outra coisa, Carlos Bolsonaro foi eleito vereador a primeira vez com 17 anos, apenas 17 anos. Por que isso? Você me pergunta. E por que isso? Você me pergunta. Lá atrás, quando o Carlos Bolsonaro tinha só 17 anos, ainda não era o vereador federal que é hoje, ele concorreu contra a mãe dele, ele concorreu para roubar os votos da mãe dele, porque o Bolsonaro não queria que a atual mulher dele, ou que na época estava se divorciando dele, que era mãe dos 3 filhos mais velhos dele, o Carlos Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo, ele não queria que ela concorresse porque ele queria ser o dono do mandato dela. Ela já tinha ganhado no mandato anterior, só que ela divergia dele e votava em coisas que ele não queria. E ele queria tirá-la para colocar o Carlos Bolsonaro, porque aí ele seria o dono do mandato do Carlos. E conseguiu. O Carlos Bolsonaro venceu com apenas 17 anos e a mãe dele não. E a mãe dele não conseguiu se eleger nunca mais. Nesse governo ainda tem várias outras mamatas. Você se lembra do filho do vice-presidente Hamilton Mourão, que trabalha no Banco do Brasil e foi promovido assim que o governo entrou, na primeira semana de mandato, ele foi promovido no Banco do Brasil e foi promovido de novo em menos de 6 meses. E com essas 2 promoções, o salário dele mais que triplicou. Se você não acha que isso é mamata, eu já não sei mais o que é. Não sei mais o que eu posso te dar como exemplo para te convencer disso. Aí você que está me assistindo pode dizer, não, mas ele pode ter sido preterido durante governos petistas, só porque é filho do Hamilton Mourão, porque é uma pessoa conservadora, de direita e tal. Negativo. Durante os governos petistas, ele subiu de cargo 8 vezes. Sim, 8 vezes. Ele subiu na carreira como qualquer concursado que está lá dentro do Banco do Brasil. E essas promoções, em menos de 6 meses, 2 promoções, que mais que triplicaram o salário dele, isso sim é coisa atípica. Ele foi promovido na primeira semana de governo. Isso sim que é mamata. Esse governo que foi colocado aí com um discurso contra a corrupção, contra a mamata, contra a gastança do dinheiro público, nós estamos vendo que não é nada disso. Aliás, nós alertamos lá atrás que seria assim. Você que é de esquerda, alertamos, mas não fomos ouvidos e enganaram muitas pessoas do Brasil afora, tanto que foram eleitos. Fora tudo isso que eu já disse, ainda tem o mau exemplo para essa criança, a pobre Laura Bolsonaro, que não tem nenhuma culpa de ser filha do asno, do incompetente, do corrupto Jair Bolsonaro. Ela vai crescer, ela está crescendo, assim como os outros filhos dele cresceram, crescendo sabendo que as regras não funcionam para todos. As regras são para uns
mas não para outros. E ela é uma dessas pessoas e pode crescer de maneira muito ruim, isso pode formar mal o caráter dela. Infelizmente isso está acontecendo. Eu conto com o apoio seu para continuar alardeando e espalhando esse tipo de notícia Brasil afora, para que em 2022 eles não venham a se eleger novamente, para que as pessoas não caiam mais nesse papinho furado de que o Bolsonaro não é corrupto, que eles são anticorrupção, que eles são uma família limpa. Não são, eu e você sabemos que não são, e eu peço para vocês que você dê o like aqui e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que eles não são limpos, que eles são corruptos, que eles não são anticorrupção. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que eu tenha sido muito claro, eu espero que tenha sido assertivo nas minhas falas aqui, nos meus comentários, para que você tenha entendido da melhor forma possível a informação. Eu conto com o seu apoio, digo isso mais uma vez, deixe o like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas aqui no YouTube e na internet. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus parentes que querem aprender mais sobre política, querem saber o que está acontecendo no nosso país. Se você não entendeu alguma coisa, se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou te responder. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!